Você fez. Você finalmente fez. Você parou de mandar mensagens. Você parou de ligar. Você parou de correr atrás. Você foi em silêncio. Você sentou aí, convencido de que era uma questão de tempo. Convencido de que ela começaria a sentir sua falta. Você imaginou o cenário. Ela olhando para o telefone, se perguntando onde você foi, o coração dela apertando, o arrependimento batendo. Você pensou que ela estaria lá roendo as unhas, se perguntando, onde ele está? Por que ele não me procura mais? Mas os dias passam, as semanas passam, talvez até meses, e ela não procurou. Ela não cedeu, ela não quebrou. Ela continua vivendo a vida dela, postando stories, saindo, sorrindo, como se você nunca tivesse existido. E você está aí, perdendo a cabeça. Você está verificando o status online dela? Você está analisando cada foto, cada curtida, cada novo seguidor. Você está se perguntando, por que ela não está sentindo minha falta? Por que ela não está correndo atrás de mim? Por que parece que ela está ganhando? A resposta é brutal e você precisa ouvi-la. Ela está ganhando porque ela nunca perdeu nada. E você está prestes a entender o porquê. Bem-vindo ao Estoico Cru. O único lugar onde a verdade não é adoçada para proteger seus sentimentos. Antes de mergulharmos nessa verdade dolorosa, mas necessária, um aviso rápido para aqueles que levam a sério sua transformação. Nós temos uma área de membros exclusiva. Se você acha que o conteúdo aberto é intenso, o conteúdo dos membros é onde a verdadeira cirurgia acontece. É onde dissecamos as fraquezas e as substituímos por força implacável. Se você quer acesso a isso, clique no botão Seja Membro. É para poucos. E para os inscritos que já fazem parte deste movimento, vocês sabem o que fazer. Hipem esse vídeo. É a sua maneira de ajudar o canal. Comentem, curtam, compartilhem. Mostrem ao algoritmo que a filosofia crua e direta tem lugar no topo. Agora, vamos ao que interessa. Até o final deste vídeo, você terá clareza absoluta. Não apenas sobre por que seu silêncio não está funcionando, mas como fazer o verdadeiro silêncio funcionar. Um silêncio que muda o poder inteiramente de volta para suas mãos. Isso não é sobre truques baratos. Isso não é sobre jogar joguinhos infantis. Isso é sobre reprogramar você mesmo. Reprogramar você para se tornar o tipo de pessoa que ninguém pode ignorar. Especialmente ela. Então, se você está pronto para um chamado de despertar brutal, continue assistindo. E se você quer mostrar que está falando sério sobre se tornar inabalável, comente "Eu estou no controle" abaixo. Porque depois disso, você nunca mais pensará da mesma maneira. As pessoas te dizem que o silêncio é poderoso. Que se você apenas ficar quieto, ela magicamente começará a sentir sua falta. Eles mentiram. Silêncio, por si só, não faz absolutamente nada. Silêncio sem impacto é apenas ausência. E ausência sem valor nem sequer é notada. Ela não está te procurando porque você nunca criou o tipo de presença que a faria sentir sua perda. Mas isso está prestes a mudar hoje. Você não está aqui apenas aprendendo como fazê-la sentir sua falta. Isso é pensar pequeno. Você está aprendendo como se tornar uma força da natureza. Uma pessoa cujo silêncio exige atenção. Uma pessoa cuja presença agrega tanto valor que, quando desaparece, deixa um vácuo que ninguém mais pode preencher. Então, vamos quebrar as 5 razões brutais pelas quais seu silêncio não está funcionando. E exatamente o que você precisa fazer a respeito. Ela espera que você quebre. Sua previsibilidade é sua prisão. A primeira e mais dolorosa verdade é esta. Enquanto você se senta aí, orgulhoso do seu autocontrole de 3 dias, esperando que ela note seu silêncio, ela já sabe exatamente o que está acontecendo. Ela não está confusa. Ela não está em pânico. Ela não está nem por um segundo pensando, meu Deus, eu o perdi para sempre. Ela está, na melhor das hipóteses, entediada. E na pior, ela sente um leve desprezo. Ela sabe o seu padrão. Ela conhece suas emoções. Ela leu você como um livro aberto e previsível.
E o mais importante, ela sabe que você ainda está esperando por ela. Ela sabe que esse seu silêncio é apenas uma birra tática. É a versão adulta de uma criança cruzando os braços e esperando que a mãe peça desculpas. Ela não está se perguntando por que você ficou em silêncio. Ela está apenas esperando quando você vai quebrar. Ela está esperando. Esperando pela mensagem. Esperando pelo "Ei, só checando como você está". Esperando pelo "Eu sinto sua falta". Esperando pelo "Você está bem?". Porque é assim que sempre acontece, não é? Ela sabe o ciclo melhor do que você. Ela já viveu isso antes. Talvez com você, talvez com outros exatamente como você. Ela sabe que quando um homem como você fica em silêncio, nunca é porque ele realmente seguiu em frente. É porque ele está esperando que ela note. É uma tática desesperada, vinda de um lugar de fraqueza, não de força. E você sabe o que ela pensa quando percebe isso? Nada. Ela não sente nada. Porque ela sabe que você não mudou. Você ainda é o mesmo homem que ela dispensou, apenas com uma nova tática falha. É por isso que você precisa parar. Pare de jogar um jogo que você nunca foi feito para ganhar. Você foi condicionado a correr atrás. Você foi ensinado desde jovem que se você apenas mostrar a ela o quanto você se importa, se você apenas for consistente, se você apenas provar seu valor, ela vai te ver. Ela vai te apreciar. Ela vai te escolher. Mas o que aconteceu? Você correu atrás. Você provou. Você foi consistente. E ela te deu como garantido. Ela te usou como um banco emocional. Ela te viu não como um prêmio, mas como um fã. Por quê? Porque ela nunca teve que ganhar sua energia. Ela nunca teve que investir em você. Ela nunca teve que questionar sua presença. Você estava apenas lá, constantemente disponível, constantemente reafirmando. Constantemente provando que você era digno do tempo dela. E por causa disso, ela nunca valorizou esse tempo. E agora você acha que o silêncio é a resposta. Que se você apenas desaparecer, ela sentirá sua ausência e, de repente, voltará correndo. Isso não funciona assim. Ela só sente falta do que ela não pode prever. Ela só questiona o que ela não pode controlar. E agora, ela ainda controla você. Ela controla sua mente porque você ainda está pensando nela todos os dias. Ela controla suas ações porque seu silêncio ainda é sobre ela. Ela controla suas emoções porque toda vez que ela posta algo ou toda vez que ela não posta, você sente alguma coisa. Isso não é poder real. Isso é esperar. E esperar é apenas outra forma de correr atrás. É uma perseguição passiva. Se você quer virar a dinâmica de poder, então ela precisa acreditar, com certeza absoluta, que você terminou. Não fingindo ter terminado. Não esperando que ela note. Realmente. Terminado. E isso só acontece quando você se torna o tipo de homem que não precisa mais da atenção dela. O tipo de homem que está tão focado em sua missão, em seu império, em sua própria evolução, que a validação de uma mulher se torna irrelevante. É aí que a maioria dos homens falha. Porque, no fundo, eles ainda estão esperando por aquele texto. Eles ainda estão esperando que o silêncio por si só seja suficiente. Não é. Silêncio sem ação é apenas um vazio oco. Mas silêncio combinado com transformação. Isso é um chamado de despertar. Você acha que ela não nota seu silêncio. Você acha que ela não se importa. Mas sabe quando ela realmente começa a sentir alguma coisa? Quando ela vê que você mudou. Quando ela vê que você não está apenas em silêncio. Você está prosperando. Quando ela vê que o homem que costumava girar em torno dela desapareceu. E em seu lugar há alguém irreconhecível. Um homem que não está esperando. Um homem que não está torcendo. Um homem que não está jogando. Mas um homem que subiu de nível tão além do alcance dela, que ela de repente questiona tudo. É aí que ela sente. É aí que ela se pergunta, espere, eu perdi algo valioso? É aí que ela se arrepende. E até lá, você nem vai se importar. Porque você estará muito ocupado construindo seu império. Seu foco não é o silêncio. Seu foco é a evolução. A maioria dos homens está presa em areia movediça emocional. Eles querem seguir em frente, mas cada pensamento, cada momento, cada esperança ainda está ligada a ela.
E por causa disso, eles afundam mais. Mas um verdadeiro homem de valor, um homem do estoico cru, não afunda. Ele se eleva. Então, enquanto ela espera que você corra atrás, você se afasta. Enquanto ela espera que você cheque, você desaparece do mundo dela inteiramente. Enquanto ela espera que você espere, você avança tão rápido que, quando ela finalmente olhar para cima, ela não conseguirá nem reconhecer o homem que ela um dia deu como garantido. Isso não é apenas sobre tê-la de volta. Esse é o menor objetivo que você poderia ter. Isso é sobre se tornar um homem tão valioso, tão intocável, tão poderoso, que a presença ou a ausência dela não dite mais a sua vida. Porque no final do dia, não é o seu silêncio que a fará sentir algo. É a sua transformação. Então pare de esperar. Pare de torcer. Pare de olhar para o seu telefone como se ele contivesse a chave para o seu valor. Seu valor está no seu trabalho. Seu valor está na sua disciplina. Seu valor está na vida que você constrói quando finalmente decide se afastar para sempre. E no momento em que você para de se importar, no momento em que você para de se perguntar, no momento em que você para de precisar, é aí que ela nota, é aí que ela questiona, é aí que ela percebe, mas até lá você nem estará olhando para trás. Quero saber de vocês nos comentários. Qual foi a vez que você tentou o silêncio e falhou miseravelmente porque estava óbvio que você estava apenas esperando ela notar? Seja brutalmente honesto. Vamos expor essa fraqueza. 2. Seu silêncio é fraco, não forte. Sua energia grita desespero. Vamos para a segunda razão. E esta é sutil, mas é a fundação de tudo. Seu silêncio não funciona porque ele parece fraco. Enquanto você se senta aí, de braços cruzados, segurando suas mensagens, resistindo ao desejo de verificar seu visto por último, olhando os stories dela no Instagram como se eles contivessem alguma resposta secreta. Ela já sabe, ela pode sentir sua energia, sua hesitação, sua incerteza, e para ela isso é patético. O silêncio só funciona quando vem da certeza absoluta. De um lugar onde você genuinamente não se importa se ela nota ou não, mas você se importa, não é? Você ainda está torcendo para que ela esteja pensando em você. Você ainda está torcendo para que ela esteja secretamente sofrendo, sentindo falta da sua presença, se arrependendo de tudo. Ela não está, porque seu silêncio não é poderoso, é desesperado, é carente. É um buraco em forma de você esperando que ela o preencha. E um silêncio fraco é pior do que correr atrás. Pelo menos quando você corre atrás, você mostra a iniciativa. Pelo menos quando você se estende, você mostra presença. Mas quando você fica em silêncio esperando que ela note, ela vê através disso. Ela vê a manipulação barata. E em vez de fazê-la sentir qualquer coisa, respeito, saudade, perda, isso a tranquiliza. Isso diz a ela que ela ainda te tem no bolso. Isso diz a ela que a qualquer hora que ela quiser, ela pode estalar os dedos, mandar um oi vago, e você responderá em segundos, com o rabo abanando. Isso diz a ela que você ainda está emocionalmente ligado a ela, mesmo na sua ausência. É por isso que ela não sente seu silêncio. Ela não o sente porque você ainda está presente. Mesmo em silêncio, sua energia ainda a orbita. E ela pode sentir isso. Mulheres não são lógicas da maneira que os homens são. Elas não analisam as coisas com uma planilha. Elas sentem. Elas reagem à energia, a sinais subconscientes, às menores mudanças de comportamento. E quando você fica em silêncio, mas ainda está emocionalmente investido, ela sabe que você ainda está assistindo. Ela sabe que se ela enviar uma única mensagem, você entrará em colapso e responderá instantaneamente. Ela sabe que seu silêncio não é força, é um jogo de espera, e nada, absolutamente nada, mata a atração mais rápido do que esperar por uma mulher. Um homem que espera é um homem sem poder. Um homem que espera é um homem sem propósito. Um homem que espera é um homem que ainda é controlado por ela. E por que ela respeitaria um homem que ela ainda controla? Esse é o problema. Você acha que o silêncio é suficiente.
Você acha que se apenas desaparecer, será o bastante para fazê-la questionar tudo. Mas o silêncio sem desapego verdadeiro é apenas uma tentativa fraca de manipulação. Você não precisa de silêncio. Você precisa de ausência. E há uma diferença monumental. Silêncio é quando você para de falar, mas ainda está emocionalmente investido. Ausência é quando você se remove completamente. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Silêncio é passivo. É uma greve de fome. Ausência é intencional. É uma mudança de rumo. Silêncio é torcer para que ela note. Ausência é tornar-se tão valioso que você não se importa se ela nota. Porque quando um homem desaparece de verdade, quando ele genuinamente para de pensar nela, para de procurar por sinais, para de esperar por validação, é aí que ela sente. Não por causa da ausência dele por si só, mas por causa do que a ausência dele representa. Representa o fato de que ele não está mais ligado a ela. Representa o fato de que ele avançou com força total. Representa o fato de que ela perdeu influência sobre ele e nada abala mais uma mulher do que perceber que ela não tem mais influência sobre um homem que uma vez a desejou tanto. Ela prospera com o controle. Ela prospera em saber que tem o poder de fazer você reagir, de fazer você hesitar, de fazer você correr atrás. E quando você para de reagir, ela começa a questionar. Quando você para de olhar, ela começa a se perguntar. Quando você para de orbitar, ela sente, mas somente se sua ausência for real. Somente se seu desapego for absoluto. Somente se você verdadeiramente parar de se importar. É aí que a maioria dos homens falha. Eles tentam ficar em silêncio, mas nunca seguem em frente. Eles esperam, eles checam, eles se perguntam, eles se seguram para não mandar mensagem, mas ainda sonham com o momento em que ela finalmente procura. Isso não é poder. Poder é quando você não precisa mais da mensagem dela. Quando a atenção dela é irrelevante para a sua vida. Quando a ausência dela não parece uma perda, mas sim um ganho. Um ganho de tempo, um ganho de energia, um ganho de foco. Esse é o tipo de silêncio que funciona. Não o silêncio fraco, hesitante e desesperado de um homem esperando ser notado, mas o silêncio indiferente e inabalável de um homem que evoluiu além dela. E a única maneira de fazer isso é evoluir de verdade. A maioria dos homens está presa no limbo. Eles tentam seguir em frente, mas toda a sua identidade ainda está ligada ao que ela pensa. Eles vão para a academia esperando que ela veja. Eles postam nas redes sociais esperando que ela note. Eles fingem estar bem, enquanto secretamente checam o perfil dela à noite. É por isso que eles nunca avançam. Porque mesmo em seu suposto progresso, eles ainda estão buscando validação. Eles ainda estão fazendo tudo para ela. É por isso que ela não sente o silêncio deles. Porque a energia deles ainda é fraca. Você tem que entender que a única maneira de uma mulher sentir verdadeiramente sua ausência é se você não for mais o mesmo homem que ela deixou. Você não se torna poderoso ficando em silêncio. Você se torna poderoso tornando-se um homem que ela não pode substituir. Ela não está preocupada em perder o silêncio. Ela está preocupada em perder um homem de valor. Então, pare de pensar em como fazê-la sentir sua falta. Pare de desperdiçar energia mental tentando descobrir o equilíbrio certo de ausência e presença. Pare de criar estratégias sobre como acionar as emoções dela. Essa é a mentalidade de um homem fraco. Em vez disso, foque inteiramente em se transformar no tipo de homem que nunca precisa jogar esses jogos. Torne-se um homem que não corre atrás, porque está muito ocupado construindo seu império. Torne-se um homem que não espera, porque não tem tempo a perder. Torne-se um homem que não se importa com as reações dela, porque está muito focado em criar sua própria realidade. É isso que a abala. É isso que a faz repensar tudo. É isso que a faz sentir alguma coisa, não o seu silêncio. Mas o fato de que ela não importa mais. Isso é poder real. Então pare de checar os stories dela. Pare de rastrear as curtidas dela.
Pare de esperar pela mensagem dela. Vá trabalhar. Construa algo que ela nunca possa ignorar. E quando ela finalmente olhar para trás, você nem estará olhando na direção dela. Nos comentários, e seja honesto, o quão difícil é para você realmente desligar emocionalmente de alguém, mesmo quando você para de falar? Qual é a sua maior dificuldade? A esperança de que ela volte ou o medo de que ela realmente siga em frente? 3. Ela não sente sua falta, porque não há valor a ser perdido. Esta é a terceira razão, e ela pode ser a mais difícil de engolir. Enquanto você se senta aí em silêncio, esperando que ela note, ela está lá fora vivendo a vida dela sem pensar um segundo em você. Por quê? Porque o silêncio por si só não significa nada se ela não sentir que algo está faltando. E ela não sente esse vazio. Não porque ela não tenha emoções, não porque ela seja sem coração, mas porque você nunca deu a ela um motivo para sentir sua falta em primeiro lugar. Uma mulher só pode sentir a ausência de algo que agregava valor real à vida dela. Mas se tudo o que você trouxe para a mesa foi conforto, disponibilidade, validação constante e esforço previsível, então sua ausência não parece uma perda, parece liberdade. Essa é a verdade dura. E no fundo, você sabe que é verdade. Se ela realmente valorizasse o que você trouxe para a vida dela, ela não estaria tão indiferente ao seu silêncio. Ela sentiria a ausência. Ela sentiria a perda. Ela sentiria o vazio, mas ela não sente. Porque você nunca se tornou insubstituível. E é por isso que isso não é apenas sobre ficar em silêncio. É sobre se tornar o tipo de homem cuja ausência é insuportável. Mas a maioria dos homens não faz isso. A maioria dos homens opera na esperança. Eles esperam que, se apenas desaparecerem por tempo suficiente, ela começará a se perguntar, começará a sentir falta deles, começará a se arrepender. Mas esperança não é uma estratégia, e silêncio não é o suficiente. Porque o silêncio só funciona quando você tem vantagem. E agora, você não tem nenhuma. Mulheres não sentem falta da ausência. Elas sentem falta da perda de valor. E se você nunca foi a opção mais valiosa na vida dela, então sua ausência não é uma perda. É apenas a remoção de um peso excessivo. Você acha que ela vai sentir sua falta, mas ela já alinhou outro homem. Ela já está preenchendo seu tempo. Ela já está distraída. E você está aí sentado, esperando por algo que nunca virá. É por isso que você precisa acordar. Você precisa parar de pensar como o homem comum. Porque o homem comum é substituível. O homem comum é esquecível. O homem comum não é uma perda. Ele é apenas mais um nome na lista. Se você quer que sua ausência seja sentida, então você precisa ser o tipo de homem que deixa uma marca. Isso significa tornar-se insubstituível. Porque, sejamos honestos, mulheres não sentem falta apenas de homens. Elas sentem falta de experiências. Elas sentem falta da energia que você traz. Elas sentem falta da maneira como você as fazia sentir. Se tudo o que você fez foi prover consistência, conforto e disponibilidade. Se você era o cara legal, então sua ausência parece um alívio, não uma perda. Você era o porto seguro. E ninguém sente falta de um porto seguro quando quer navegar em mar aberto, e é isso que ninguém te conta. Ela não está sentindo sua falta porque sua presença não foi poderosa o suficiente para deixar um vácuo. E isso significa que seu silêncio não é o suficiente. Você precisa de evolução, porque uma mulher não começa a sentir falta de um homem até que ela veja algo que ela não pode mais ter. Até que ela perceba que o que ela deu como garantido mudou, evoluiu e se tornou algo inatingível. A única maneira de ela sentir sua ausência é se ela vir que seu silêncio não foi uma tática, mas uma transformação que você não está mais esperando, que você não está mais torcendo, que você não está mais disponível, que você não é mais o mesmo. E uma vez que ela percebe isso, uma vez que ela vê que você não é mais o homem que ela deixou para trás,
Mas um homem que subiu de nível, superou as expectativas dela e se tornou algo maior. É aí que ela questiona tudo. É aí que ela começa a pensar: eu perdi algo valioso? É aí que ela sente sua ausência. Não porque você desapareceu, mas porque você se tornou alguém que ela não pode mais alcançar. Porque a verdade é que as mulheres não querem homens que estão apenas lá. Elas não querem homens que são fáceis, previsíveis e sempre disponíveis. Elas querem homens que estão em movimento. Homens que estão progredindo. Homens que estão tão profundamente focados em sua missão que não têm tempo para ficar sentados se perguntando se uma mulher sente ou não a falta deles. Esse é o tipo de homem cuja ausência é sentida. Porque não é apenas sobre perder um homem. É sobre perder a oportunidade de fazer parte de algo maior. Então, se ela não está sentindo sua ausência, a culpa é sua. Você não construiu o suficiente. Você não cresceu o suficiente. Você não criou momentum suficiente em sua própria vida. É por isso que ela não se importa. Porque ela sabe que se ela quisesse, ela ainda poderia procurar e você ainda estaria lá. E enquanto ela souber disso, seu silêncio não tem sentido. Então, qual é a jogada? O que você faz? Você para de focar nela. Você para de checar as redes sociais dela. Para de rastrear os movimentos dela. Para de esperar por um sinal. Você começa a construir. Você começa a avançar tão rápido que ela não consegue acompanhar. Porque nada é mais aterrorizante para uma mulher do que assistir a um homem que ela pensava controlar desaparecer de seu alcance. Não apenas fisicamente, não apenas emocionalmente, mas em status, poder, sucesso e influência. Esse é o tipo de ausência que ela sente. Não porque você está esperando, não porque você está jogando, mas porque você cresceu além dela. Então, se ela não está sentindo sua ausência ainda, é hora de subir de nível. É hora de se tornar um homem que não se importa mais se ela nota ou não. Porque quando você se tornar esse homem, ela não vai apenas notar. Ela vai sentir isso nos ossos dela. Ela vai sentir isso em cada momento de silêncio, quando perceber que nunca encontrará outro você. Não porque você ficou em silêncio, mas porque você se tornou inatingível. E até lá, ela se arrependerá de tudo. Vamos ao debate nos comentários. Olhando para trás, qual valor real e insubstituível você acredita que agregava? E seja brutalmente honesto. Isso era realmente insubstituível, ou você era apenas legal e disponível? 4. Você não mudou e ela sabe disso. A quarta razão é a essência do fracasso. Enquanto você se senta em silêncio, esperando que o tempo sozinho faça ela sentir sua falta, ela continua a mesma. E você também. E é exatamente por isso que nada mudou. Porque você não mudou. Você não fez nada além de esperar. Você se convenceu de que esperar é progresso. Que silêncio é poder. Que não fazer nada é uma estratégia. Não é. Ela não sente sua ausência porque ela já sabe exatamente quem você é. Ela conhece seu pensamento. Ela conhece seus sentimentos. Ela conhece suas fraquezas, seus padrões, seus hábitos. E, acima de tudo, ela sabe que você não seguiu em frente de verdade. Ela pode sentir. Ela sabe que no segundo que ela te mandar uma mensagem, você vai responder. Ela sabe que no segundo que ela ligar, você vai atender. Ela sabe que no segundo que ela abrir a porta, você vai entrar correndo. É por isso que ela não sente sua falta. Porque ela não precisa sentir. Ela sabe que você é o mesmo homem que ela deixou. Você não fez nada além de dar a ela espaço e tempo. Mas espaço e tempo não mudam as pessoas. Apenas a ação muda. Você poderia ficar em silêncio por 6 meses. Você poderia ficar em silêncio por 1 ano. Mas se você voltar como o mesmo homem do qual ela se afastou, você não é mais valioso para ela agora do que era antes. É por isso que ela não está pensando em você. Porque você não deu a ela um motivo para pensar. Você acha que o tempo é a resposta. Que se passar tempo suficiente, ela começará a sentir sua falta, começará a lembrar dos bons momentos, começará a se arrepender de ter saído. Isso é uma mentira que homens fracos contam a si mesmos. Tempo
não cria atração. Valor cria. Um homem de valor não se senta em silêncio esperando. Um homem de valor constrói. Um homem de valor cria. Um homem de valor avança tão rápido que, quando ela vira para trás, ele está irreconhecível. É aí que ela sente a perda. Não por causa do silêncio, não por causa da ausência, mas porque o que ela uma vez teve agora é algo que ela nunca poderá ter novamente. Mulheres não são emocionais da maneira que os homens pensam que são. Ela não se senta lá relembrando memórias por meses a fio, ansiando por você. Ela segue em frente. Ela esquece, porque ela só se lembra do que valeu a pena lembrar. E se tudo o que você trouxe para a mesa foi previsibilidade, conforto e consistência, então o que há para sentir falta? Não há nada. E é por isso que você precisa acordar. A única maneira de ela sentir sua ausência é se você se tornar um homem diferente. Não apenas um homem diferente, um homem melhor. Um homem tão valioso que perdê-lo é um erro que nenhuma mulher jamais quer cometer. E isso não acontece através do silêncio. Isso acontece através da evolução. Se você ainda está pensando mais nela do que está pensando no seu dinheiro, no seu corpo, na sua missão, então você já perdeu. Se sua energia ainda está presa ao passado, então você não tem futuro. Se você ainda está rolando os stories dela, se perguntando se ela está pensando em você, então você não é um homem de valor, porque homens de valor não se importam com o passado. Eles estão muito ocupados dominando o presente e construindo o seu futuro. Então, pergunte a si mesmo, o que você construiu desde que ela saiu? O que você criou? O que você melhorou? Como você evoluiu? Ou você ainda está sentado no mesmo lugar, com os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas, com a mesma mentalidade que a fez perder o interesse em primeiro lugar? Se ela te deixou porque você era fraco, por que ela voltaria se você ainda é fraco? Se ela te deixou porque você não tinha ambição, por que ela voltaria se você ainda está na mesma posição? Se ela te deixou porque você não tinha confiança, por que ela voltaria se você ainda é o mesmo homem inseguro e buscador de aprovação que era antes? Ela não vai, porque mulheres não voltam para o mesmo homem que elas deixaram. Elas voltam quando veem um homem ao qual não tem mais acesso. Um homem que se tornou mais. E quando elas tentam voltar, esse homem, o homem que você deve se tornar, já está em outro nível. E até lá, já é tarde demais para ela. Porque um homem que realmente evoluiu, cresceu e subiu de nível, não a aceita de volta. Um homem que se construiu a um novo nível de poder, status e controle, não olha para trás. Ele avança, e é isso que a faz sentir a ausência. Não apenas o fato de que você se foi, mas o fato de que você agora é algo que ela nunca poderá ter novamente. É aí que ela sente isso na alma. É aí que ela começa a questionar. É aí que ela começa a se arrepender. Mas até lá, você não se importa mais, porque você já está muito ocupado vencendo. E a verdade é que você nunca precisou que ela sentisse sua falta. Porque enquanto ela estava lá fora, pensando que tinha você sob controle, você estava aqui se tornando um homem que não pode ser controlado. E esse é o jogo real. Não o silêncio, não a ausência, a evolução. Então, se ela ainda não notou seu silêncio, é porque você ainda é o mesmo. Você tem um trabalho agora. Não esperar. Não assistir, não torcer, construir, tornar-se mudar tanto que ela não te reconheça mais. Tornar-se um homem que nenhuma mulher jamais deixaria novamente. Essa é a sua missão agora. E quando você a completar, você nunca mais se importará se ela nota. Porque você estará muito ocupado vencendo. Comentário obrigatório para este tópico. Qual é a única coisa que você sabe que precisa mudar em si mesmo, mas está adiando? Pode ser físico, financeiro ou mental. Coloque nos comentários. Vamos expor a fraqueza para matá-la. 5. Você ainda está emocionalmente ligado. Ela sente seu desapego falso. Finalmente, a quinta razão. E ela amarra todas as outras. Seu silêncio falha, porque você ainda está emocionalmente ligado. Enquanto você se senta aí, esperando que ela note sua ausência,
Ela está vivendo a vida dela completamente livre. Ela não está presa em loops de pensamento, checando o telefone dela, analisando sua última mensagem, se perguntando o que você está fazendo. Você está, e é exatamente por isso que nada mudou. Ela está livre porque ela seguiu em frente. E você está preso porque você não. É por isso que ela não sente sua ausência. Porque você ainda está emocionalmente ligado a ela, mesmo em silêncio. Você acha que o silêncio por si só mudará as coisas. Que se você apenas parar de mandar mensagem, parar de ligar, parar de procurar, ela sentirá a sua perda. Mas o silêncio sem desapego emocional não tem sentido, porque enquanto ela puder sentir que ela ainda vive dentro da sua mente, enquanto ela souber que você ainda está assistindo, esperando, torcendo, então seu silêncio não tem peso. Ela ainda controla você. Mesmo sem falar com você, ela é sua dona. Porque suas emoções, seus pensamentos, suas ações ainda giram em torno dela. E enquanto uma mulher souber que tem controle sobre um homem, ela nunca sentirá verdadeiramente a perda dele. Ela nunca sentirá a ausência dele. Ela nunca se arrependerá de ir embora, porque ela sabe que ele, na verdade, nunca foi embora. É por isso que ela não sente sua falta. Porque você ainda está lá, não fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Ela é dona da sua energia. E ela pode sentir isso, porque, como dissemos antes, mulheres não ouvem apenas palavras. Elas sentem energia, elas sentem atenção. Elas sentem o apego. Elas sentem a fraqueza em um homem que finge ter seguido em frente, mas ainda é emocionalmente dependente dela. E esse tipo de homem é esquecível. Esse tipo de homem é substituível. Esse tipo de homem não é uma perda, porque ele nunca saiu em primeiro lugar. Ela só começa a sentir sua ausência quando você desaparece de verdade. E isso não significa apenas silêncio. Significa que você a remove da sua mente completamente. Significa que você para de checar os stories dela. Significa que você para de se importar com quem ela está. Significa que você para de deixá-la viver na sua cabeça de graça. Porque no segundo em que uma mulher percebe que você realmente se soltou, esse é o momento em que ela começa a sentir algo. Esse é o momento em que ela começa a questionar. Esse é o momento em que ela começa a duvidar. Mas se você ainda está pensando nela, ainda torcendo para ela voltar, ainda tentando ser paciente até que ela perceba seu valor, você já perdeu. Porque enquanto ela souber que você está esperando, ela não tem motivo para sentir sua falta. Ela só sente falta do que não pode alcançar. Ela só deseja o que não está mais disponível. Ela só se arrepende do que não pode controlar. Então, enquanto você ainda estiver emocionalmente ligado, enquanto suas ações ainda forem ditadas pelo que ela pode pensar, o que ela pode sentir, o que ela pode fazer, você é impotente porque você ainda está vivendo no mundo dela. E é por isso que ela não sente sua ausência. Porque você, na verdade, não foi embora. Se você quer que ela sinta algo, que se arrependa, que corra atrás, que repense tudo, então você deve se desapegar completamente, não pela metade. Não apenas em palavras, mas na sua alma. Você deve se afastar tão completamente que mesmo que ela procurasse, não importaria mais. E sabe o que acontece quando você finalmente faz isso? Quando ela finalmente sente sua ausência pela primeira vez, porque você realmente mudou, você realmente se desapegou, você realmente se tornou um homem de valor focado em sua própria missão. Ela vai te testar. Quando ela sentir essa mudança real, ela encontrará uma maneira de reaparecer na sua vida, sutilmente, cuidadosamente, apenas para ver se ela ainda tem poder sobre você. Ela pode mandar um texto simples, um oi, um lembrei de você. Ela pode assistir seus stories em sequência. Ela pode curtir uma foto sua de 3 semanas atrás. Ela pode comentar algo pequeno, apenas para testar sua reação. E se você morder a isca, se você responder instantaneamente, se você celebrar em sua mente pensando, ela está de volta, você perdeu. Tudo de novo, porque agora ela sabe.
Agora ela sabe que você nunca se foi de verdade. Agora ela sabe que você estava apenas esperando que ela voltasse. E ela perderá o respeito por você instantaneamente, porque mulheres não correm atrás de homens que estão esperando. Elas correm atrás de homens que já seguiram em frente. Elas correm atrás de homens que elas não controlam mais. Elas correm atrás de homens que são emocionalmente intocáveis. Então, se você ainda está emocionalmente ligado, você deve quebrar isso completamente, porque essa é a única vez que ela sentirá a perda. Não quando você para de mandar mensagem, não quando você fica em silêncio por algumas semanas, mas quando ela perceber que não tem mais lugar em sua mente, seu coração ou sua vida, é aí que ela sente o arrependimento. É aí que ela começa a questionar. É aí que ela finalmente entende o que perdeu. Mas até lá é tarde demais, porque você já está muito à frente. Porque você já está muito focado em seu próprio crescimento, seu próprio propósito, sua própria missão. E quando ela perceber o que perdeu, ela já perdeu a oportunidade de fazer parte da sua vida. E esse é o poder supremo. Não apenas fazê-la sentir sua falta, mas tornar-se tão forte, tão valioso, tão poderoso, que mesmo que ela sentisse sua falta, ela nunca poderia te ter de volta. Esse é o jogo real. Essa é a vitória real. E é por isso que ela não sente sua ausência. Porque você ainda está se segurando. Agora, solte, desapegue-se completamente. E observe o que acontece a seguir. Para o último comentário, qual é o teste mais comum que você recebe quando tenta se afastar de alguém? O oi sumido? A curtida aleatória? E como você costuma reagir? Seja honesto. Conclusão, o jogo real você entende agora? Seu silêncio falhou porque era sobre ela. Era fraco. Era passivo. Era uma súplica silenciosa por atenção. O verdadeiro poder, o silêncio que quebra a realidade dela, não é sobre ela. É sobre você. É o silêncio da construção. É o silêncio da disciplina. É o silêncio do foco implacável na sua própria missão. É o silêncio da indiferença absoluta. Você não a perdeu. Ela perdeu você. Ela só não sabe ainda. Mas ela saberá. Porque enquanto ela estava lá fora, pensando que tinha você enrolado no dedo dela, você estava aqui, no estoico cru, reconstruindo-se em um homem que nenhuma mulher poderia jamais ignorar novamente. E quando ela finalmente vir isso, quando ela finalmente perceber que a versão de você que ela um dia teve se foi para sempre, substituída por um homem que ela não reconhece, um homem que ela não pode alcançar, ela sentirá o vazio. Não porque você a fez sentir sua falta, mas porque você se tornou inesquecível. Esse é o jogo real. Esse é o poder real. Se você está cansado de esperar, cansado de torcer, cansado de jogar um jogo projetado para fazer você perder, comente "Eu estou no controle" abaixo. Isso não é apenas sobre tê-la de volta. Isso é sobre ter você de volta. Se este vídeo abriu sua mente, se essa verdade crua ressoou com você, faça sua parte. Esmague o botão de curtir. Se você é novo aqui e quer mais dessa verdade, se você está pronto para parar de ser um espectador e começar a ser um construtor, inscreva-se no Estoico Cru e ative o sino. E não saia ainda. O trabalho não acabou. Assista a este próximo vídeo sugerido na tela, onde vamos dissecar exatamente como destruir sua necessidade de validação feminina para sempre. Lembre-se, não jogue o jogo. Vença o jogo. Até a próxima.